Boa noite. É um prazer imenso estarmos aqui com vocês hoje na Casa Espírita Bezerra de Menezes e nessa noite trazendo o tema proposto, de estudo sistemático da codificação, hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, dos item 1 a 4. Muito bem, esse tema ele é muito interessante para a nossa compreensão nesses dias. Então, honrai vosso pai e a vossa mãe é o título de todo o capítulo e vai ser também nesse momento o desses 4 primeiros itens. Os demais serão, piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, parentela corpórea, parentela espiritual e, por fim, introdução à ingratidão dos filhos e os laços de família, que é a mensagem dos Espíritos, na realidade o Espírito Santo Agostinho. Mas vamos lá. No item primeiro é um versículo bíblico, que encontra-se em Marcos 10:19, mas como está dentro dos evangelhos sinóticos, também está em Lucas capítulo 18, versículo 20, e Mateus capítulo 19, os versículos 18 e 19, que diz o seguinte: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Esse aconteceu a resposta de Jesus quando o jovem rico chegou para seguir a Jesus e ele disse o seguinte: olha, eu faço tudo, jejuo, sigo toda a Torá, faço tudo. Aí Jesus disse: bom, vocês sabem os mandamentos, Só que esses termos que é aqui apresentado, o significado é muito além do que nós temos o significado hoje. Então nós temos que buscar esses significados na época e também hoje, porque todos nós sabemos que as expressões dos originais hebraicos, eles têm muitas vezes não encontra paralelo de definição em nosso idioma. Por exemplo, nós vamos focar em cima do honrai, mas por exemplo, quando diz não cometereis adultério, o que nós entendemos hoje por adultério? O que nós entendemos por adultério é quando um homem ou uma mulher trai a sua esposa, então é chamado de adultério. Só que essa expressão não cometerei adultério, naquela época não era isso, ou só isso. Por exemplo, porque naquela época só quem cometia adultério era a mulher, o homem não cometia. O homem era isento, esse era um pecado que não existia para o homem, só existia para a mulher. Todos nós nos lembramos aquele momento, daquele momento em que chegaram a Jesus com uma mulher surpreendida no ato de adultério. Não é lá como diz o versículo bíblico? Aí diz o seguinte: Senhor, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério, e como manda a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E Jesus, naquele momento, começou a escrever, e aqueles que foram vendo as suas próprias falhas. Aí veja o quanto é interessante. A mulher foi surpreendida no ato de adultério, mas cadê o homem que estava adulterando para ser apedrejado também? Era só a mulher. O que também era considerado adultério? A pessoa tinha uma religião, seguia uma religião, e no momento que passava para outra, cometeu adultério. Era na expressão tudo que é misturado. É o que nós hoje muitas vezes temos a expressão gasolina adulterada, A pessoa vai ter a gasolina, aí coloca outra substância, enganando os consumidores. Não, a gasolina estava adulterada.
Então, o adultério é aquela coisa que não é genuína, né, que está misturada com outras coisas. Agora, hoje, para nós, principalmente dentro do meio religioso, o adultério era como se fosse esse tipo. Aí vem também, não matareis. Né? O que é convencionado hoje na questão do matar, não matareis? É quando uma pessoa realmente mata o outro, né? Assassina o outro, mas só que na época era bem diferente. Quando a pessoa levantava uma injúria contra outros, era como se estivesse matando. Né? Quando só pensava em fazer o mal, em matar, já estava cometendo a falta. Então, e assim, mais além, como também não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, estava tudo. Agora, na questão nossa aqui, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E no item 2, usa o versículo lá de Êxodo, né? Do 5º mandamento da lei de Deus, proferida, apresentada por Moisés, quando diz o seguinte: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então vem agora a expressão aqui, honrai. Nós aqui, muitas vezes entendemos assim por honra, como sendo cuidar dos pais, não fazer nada que envergonhe os pais, seria a compreensão geral. Mas o que nos é apresentado nesse honrai é um ensino e uma experiência que está bem além do que o que nós imaginamos. Eu trouxe aqui algum complemento, como por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 17, dos versículos de 1 a 5, é onde ele faz a oração sacerdotal, quando praticamente quando ele está terminando o seu ministério, a sua encarnação aqui na terra. Então diz o seguinte, o Evangelho de João: assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora, honra teu filho, para que teu filho te honre, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste, né? Algumas traduções, a grande maioria, usa glorifica, né? Glorifica o teu filho, assim, não vai ver a glória, mas é uma tradução não tão correta, porque não é isto. A tradução realmente lá é honra, que é a mesma palavra que se encontra lá no Êxodo. Então, quando houve a tradução do hebraico para a conhecida Septuaginta, né? Então eles colocaram essa palavra glorificação, como se fosse glória, como se fosse aquela questão de ser salvo direto e ir para o céu. Os nossos irmãos evangélicos usam muito essa expressão, né? Glória, glória, né? E às vezes também como diz saudação, né? Glória a Deus nas alturas, né? Como se fosse o estágio completo da salvação. Porque diz que a salvação tem 3 estágios, né? Segundo é ensinado pelo público evangélico de uma maneira em geral. E que também não está errado, é a questão de compreensão. Que diz: o primeiro estágio é a aceitação, é no momento que a pessoa aceita a Jesus. Então é o primeiro estágio. Aí o segundo estágio seria a santificação, é mudar de vida, é ter uma vida nova, é fazer as coisas tudo certo. Depois disso é que vai conseguir o terceiro estágio, que é a glorificação, que já seria aí a salvação. Mas não é exatamente isso que o texto apresenta, né? Ele apresenta aqui um relacionamento completo. Deixa eu concluir esses versículos. Ora, aí disse Jesus, né? Ora, a vida eterna é esta,
que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aqueles a que enviaste, Jesus o Cristo. Eu te honrei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. Ele já estava sinalizando para os seus discípulos, naquela oração, que já é terminando o Evangelho de João, que iria partir. Então aquela crucificação de Jesus, a entrega, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, já estava tudo programado no momento certo, né? Ele disse: olha, eu te honrei na terra, e agora honra-me, Pai, junto de ti, com a honra que eu tinha junto a ti, antes que os céus e a terra existissem. Antes. Então Jesus, antes de ser criado a terra, ele já era espírito puro, ele já era um Cristo. E como ele já era um espírito puro, ele participou da criação do planeta Terra e foi comissionado por Deus, o protetor, salvador, orientador, o guia e modelo do planeta Terra, da humanidade do planeta Terra. Então, essa confiança que Deus passou a Jesus é o que chama de honra, né? E o compromisso de Jesus para cuidar também é o que chama de honra. Então, honra é algo que está além do que seria amar ao próximo, né? No livro de Severino de Celestino, esse último livro, que é O Messias das Nações, eu recomendo a todos vocês adquirir esse livro, que é muito bom. Foi desenvolvido através da tese de doutorado dele, de Ciências das Religiões. Ele diz o seguinte: o verbo kived, honrar, empregado aqui nesta frase, está no piel, forma gramatical hebraica intensiva, que expressa ação enérgica e forte, significando que Jesus está em grande, plena e total sintonia com Deus. Em total sintonia. Então, essa forma kived. A mesma forma verbal é empregada no Êxodo 20:12, honrar pai e mãe. É muito importante. Segundo o livro do Êxodo, quem assim procede teria longos dias na terra. Agora, deixa eu terminar a leitura para a gente explicarmos. Então diz: olha, segundo o livro do Êxodo, quem assim procedesse teria longos dias na terra. A expressão kavod, honra, em hebraico significa uma interação forte entre pai e filho. É algo muito mais importante e bem maior do que o amor ao próximo. Lembre-se de que tanto no Êxodo como aqui em João 17:5 não se emprega o verbo amar, mas o verbo honrar. É o que Jesus quis nos ensinar quando afirmou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, essa expressão honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor te dá, mostra uma interação maior do que amar ao próximo. O que é que acontece no relacionamento de pais com seus filhos? Geralmente se trata de uma reencarnação para resgates. Por esse motivo é que é tão importante, né? Tão importante, quando o espírito reencarna como filho, né, de outro espírito, evidentemente que está encarnado, é porque tem coisas pretéritas para resgatar. Quando falha nesta missão, não regride, mas continua com as mesmas faltas. E se assim não faz, quando chegar o período da regeneração, que nós estamos nele, já estamos chegando, esse espírito não vai mais reencarnar na Terra. Então, segundo o que diz aqui
no mandamento, né? E teremos longos dias na terra com o Senhor teu Deus. Então, não terá esses longos dias, porque não vai mais viver no mundo de regeneração. Porque aquela interação mais forte do que simplesmente amar não foi tida. Então, todos nós que temos nossos filhos, não tenha dúvida, eles reencarnaram no seio para que possam, no seio daquela família, para que possam evoluir. Então, a interação desse compromisso, dessa honra, é muito mais do que amar. Porque às vezes tem pais que amam os filhos, mas ama como ama qualquer outra pessoa. É diferente. É aquele compromisso total. É aquele compromisso de entrega total. Veja que na expressão que é aqui apresentado, é um compromisso recíproco, de cada um honrar o outro. É o pai honrar o filho e o filho honrar ao pai. Uma pergunta: se um pai dá mau exemplo completo aos filhos, viciados, né? Alcoólatra, tantos outros, cria tantos problemas que envergonha o filho, ele não está sendo um exemplo e não está honrando. O mesmo é do filho para com os pais. Quando começam a entrar por caminhos errados, ele também deixa de honrar os pais. Você já pensou o que é para um pai honesto, um pai e uma mãe honesto, trabalhador, que sempre fez tudo correto segundo a ética de Deus e dos homens? De repente o filho está viciado em drogas, roubando, sendo preso, ele vai ter que ir lá na cadeia, ou mesmo no local de menores, para poder pegar os filhos, fazer compromisso, né? É uma desonra. E em tantos outros aspectos, como nós não imaginamos. Então vai muito além simplesmente do que dar o amparo material. Muitos acham que o compromisso é justamente de dar o amparo material, mas não, vai bem além do amparo material. E concluindo essa leitura, né? Pois ele mesmo, falando de Jesus, realizou todas as vontades do Pai, né? É o que diz até na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. O compromisso de Jesus com o Pai, com Deus, foi e está sendo importante para todos, e por isso também necessitamos de honrá-lo, fazendo a sua vontade, ou seja, vivendo na prática os ensinamentos do seu Evangelho. Então, como é que nós vamos honrar a Cristo? É se filiando ao centro espírita? Não. É se filiando a uma igreja? Não. É honrá-lo, é colocar em prática os seus ensinos, independentemente de qual local esteja. Se está lá no candomblé, se está lá na igreja evangélica, se está na católica, se está no canto, não. É onde ele estiver, honrar os ensinamentos de Jesus. Viver os ensinamentos de Jesus. O que temos hoje é muitas pessoas pregando sobre os ensinamentos de Jesus, como eu estou fazendo agora. Então é muita gente, muitos pregadores, muitos palestrantes espíritas, muitos pastores, muitos padres, muita gente pregando, ensinando sobre os evangelhos de Jesus. Isso é importante? Mas o honrar é viver os ensinamentos de Jesus. Não é falar, é viver os ensinamentos. Então isso seria honrar a Cristo e honrar a Deus. Então diz que nós precisamos, o mundo agora, o planeta Terra está precisando mais dos que vivem os ensinamentos de Jesus do que os que pregam os ensinamentos de Jesus. Esta é a maior carência do momento. Muito bem, voltemos aqui ao Evangelho, né? Voltamos aqui ao Evangelho e vamos fazermos as devidas considerações. Aí no primeiro item, né, que é o item 3, aí fala-nos da piedade filial. Aqui o mandamento honrar vosso pai e vossa mãe, né, está dentro da lei geral de amar
ao próximo, né? Que é a caridade, visto que ninguém pode amar o próximo se não ama nem seu pai e sua mãe. Como é que pode amar o próximo? E às vezes tem pessoas que têm uma distância com os pais, mas tem uma amizade tão grande com outras pessoas, né, que é uma coisa que defende de toda maneira em detrimento dos pais. Então essa pessoa que nem ama os pais, nem ama, porque como é que pode a pessoa amar o próximo se não ama nem seus pais? Como também os pais, às vezes, né, podem amar o próximo não amam nem seus filhos. Isso colocando nesse primeiro nível de amor. Imagine na parte mais avançada, né? O termo honrar encerra esse dever, né? Além da piedade filial, mas sobretudo de trazer para os pais aquilo que possa lhe trazer, o que nós diríamos, o que pode trazer orgulho, no bom sentido, né? No bom sentido. Quando temos os filhos, que eles são exemplos, né, de luta, de conquistas, né? Todo mundo elogia, diz, rapaz, esse rapaz ou essa moça realmente, né, eles estudaram, se profissionalizaram, trabalharam, né? Eles são um exemplo de pessoas, né, que a pessoa tem até prazer em dizer que é filho, que é irmão, que é amigo, né, de pessoas que realmente elevam. Mas tem aqueles outros que, pelo contrário, a pessoa até procura se esquivar e se esconder de tão mau exemplo que dá. Então a coisa tem que ir mais além do que simplesmente querer prover alguma coisa material. E no Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, né, nesse primeiro parágrafo, termina dizendo o seguinte: Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. O que nós devemos entender aqui, né? Para aqueles que leem o capítulo todo aqui e também conhecem toda a mensagem, Deus não pune ninguém. É uma questão de causa e efeito, né? É uma questão de causa e efeito. Se eu trato mal os meus pais, se eu desprezo os meus pais, né? Se eu como filho faço tudo isso, o que é que vai acontecer? No futuro eu vou receber a mesma coisa. Foi o que Jesus inclusive disse para Pedro: Pedro, guarda a espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então é o seguinte: se eu trato mal os meus pais, né? Que se eu trato mal os meus pais, tudo bem, estou tratando. No futuro vem aqueles espíritos, como meus filhos, que vai ser igual ao que eu fui com meus pais, ou até pior. Então, quando nós temos filhos que nos dá muito problema, muito trabalho, a gente deve agora orar, devemos buscar harmonização, porque isso fomos nós, ou em outra encarnação, ou mesmo na mesma, para com os nossos pais. Aí nós podemos até ter amado, mas não honramos. Então honrar é realmente resolver essas coisas, né? Aí continua aqui no Evangelho: honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhe repouso na velhice, e é cercá-lo de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Como eles fizeram conosco na infância. Engraçado. Se você vê hoje, eu acho que nem os pais chegaram assim para colocar os filhos numa instituição como é a Casa dos Pobres, né? Quanto aos filhos, como tivesse assim uma creche dos pobres, que a criança fosse ali não para passar o dia, porque os pais precisam trabalhar, mas fosse lá para ficar, morar, como são os abrigos de menores, que às vezes os pais colocam. Então acontece que os filhos, os pais geralmente não queriam fazer uma coisa dessa. Às vezes eles deixam numa creche, mas é porque vão para o trabalho, e isso é justo. Então chegam os filhos, aí diz: não, agora eu vou cuidar bem do meu pai, vou cuidar bem da minha mãe. O que é que vai fazer? Eu vou botar lá no asilo, lá tem tudo direitinho, tem enfermeira, eu vou pagar e ele vai ficar lá.
Então não é isso que ensina, isso não é a honra. Porque ele, mais do que coisas materiais, ele precisa do carinho da família. Precisa de estar próximo. Então, às vezes, a pessoa pensa que está fazendo aquilo que seria honrar os pais, porque está pagando uma instituição para que ele fique ali, para que ele fique ali quando velho, achando que está fazendo grande coisa. Mas está negando o que mais ele precisava, que seria o carinho. Dá trabalho? Dá. Né? Ninguém que não dá, como uma criança também dá. Os idosos também dá trabalho. Mas acontece que nós também já demos trabalho a ele quando criança. Então o que ele precisa é do carinho, da compreensão e da convivência perto. Evidentemente, quando se pode fazer essas questões. Então é o seguinte, é como diria aqui uma pergunta que é feita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Essa é outra maneira que os filhos desonram completamente os pais e estão acumulando uma grande, digamos assim, um efeito que vai vir dessas causas, né? Se não nessa encarnação, na outra. Como é que acontece que a gente vê hoje? Hoje vemos muitos filhos jovens, fortes, que podem procurar a maneira de se sustentar e ajudar os pais, né? Passou aí de certa idade, não, mas ficam no guarda-chuva dos pais, que muitas vezes não têm condição, né? Sugando a aposentadoria que eles têm, vivendo daquilo, tirando, é aquela agonia, e pega o trocadinho que os pais têm para ir comprar celular e fazer financiamento de tanto, tirar empréstimo, né, deles, daqueles dinheirinho que tem, daquela aposentadoria. Esses filhos que agem dessa maneira, quando são jovens e fortes, estão fazendo um grande mal a si mesmo, estão desonrando por completo. Então essa pergunta aqui, que está no Evangelho, é muito interessante para o debate. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? E o pior, às vezes, que acontece, muitas vezes tem filhos ou filhas que são jovens e fortes, né? São jovens e fortes, e no seu vigor, que é próprio da procriação, tem filhos e depois ainda vai levar para os pais criarem. 1, 2, 3, não importa. Não quer nada com a vida, mas vai tendo os filhos sem responsabilidade e coloca nas costas dos avós. Então isso é uma questão que é dupla, é uma desonra dupla, no sentido espiritual. É claro que os avós vão acolher, mas acontece que esses, como nos diz lá no mandamento, eles não vão desfrutar desses longos dias na terra, porque estão agindo. Então tem muitos que estão vivendo da aposentadoria dos pais, dos avós, né, esperando por esse momento. Eu creio que nesse momento que eu estou falando aqui, tanto os que estão vendo pela internet, escutando pela internet, como aqui, muitos já sabem de muitas pessoas que vivem assim, e são muitos, né? Então, quando se tem os jovens fortes, esse deve, de alguma maneira, propor sustento para os pais, ou pelo menos, se não propor sustento para os pais, mas pelo menos não ser um peso, para que eles tenham mais conforto, Quando os filhos lançam-se da aposentadoria dos pais, que às vezes já são pouquinha, muitos até de auxílio de programas sociais, para as suas despesas, para comprar suas roupas, isso é um grande erro. E certamente os efeitos dessas causas virão no futuro. É como nos diz aqui, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando diz, respondendo essa pergunta, não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, deve-lhes também, na medida do que puderem,
os pequenos, nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, né? O juro do que receberam, que foram cuidados por eles quando criança, né? Que cuidaram, né? Então isso é como se fosse, nos diz o Evangelho, um pagamento de uma dívida sagrada. Meus pais cuidou de mim quando criança, agora eu vou cuidar deles quando eles estão velhos e eu estou forte, e eu estou com saúde. Então, unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Grata a Deus. É aquele cuidado que teve Jesus, quando Maria estava ali aos pés da cruz. Ele para João disse: João, eis aí a tua mãe. E disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E João, naquela perseguição, foi para Éfeso e nunca mais deixou Maria. Cuidou de Maria até os últimos dias dela na terra, trabalhando e a mantendo, e assumiu esta responsabilidade. Jesus já deixou com ele essa responsabilidade. Então nos diz aqui no Evangelho: ai pois daquele que ouvida, né, esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. E quantos pais já não fizeram isso, né? Deixavam de se alimentar para poder dividir com os filhos, para poder ajudar com os filhos. Aí vem aquele ditado que nós conhecemos tanto, que diz que um cobertor de um pai ou de uma mãe, quando falamos assim, né, dá para 100 filhos, e o de 100 filhos não dá para um pai, porque vai crescendo, principalmente quando vai ganhando alguma coisa e esquece. São poucos os abençoados que sentem a responsabilidade e continuam com os seus pais. Aí é quando diz aqui: ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Não é Deus que vai fazer essa punição, mas é que acontece com a lei de causa e efeito. O que a gente planta, a gente colhe. O que planta, colhe. Então diz: será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então é por esse motivo que acontece tantos filhos sendo ingratos aos pais. É porque aqueles pais foram ingratos aos seus pais, se não nessa encarnação, em outras. Com certeza. Não existe inocentes, né? Inocente. Aí, como diz, há pais também que não honram seus filhos. E assim vai acontecendo essa questão da causa e efeito. Mas que o que nós começamos a estudar aqui foi o seguinte, né? Honrar o pai e a mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. É como se passássemos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração nesse mesmo planeta. E para as outras compreensões evangélicas, que também são corretas, seria herdar o céu. Ser salvo e ir para os céus. Então esta é a questão que nos é apresentada nessa questão da honra. Vai muito mais do que amar, vai muito mais do que simplesmente cuidar. Então vai além, é aquela interação completa. Veja, se na lei da caridade é nos dito que nós devemos pagar o mal com o bem, fazer bem àqueles que nos fazem mal, imagine o nosso dever para com os pais, e os pais também para com os filhos, porque aquilo está intrínseco, né? Para a encarnação são sangue do sangue, e ali tem um compromisso espiritual muito forte. Então isto é o honrar pai e mãe, né? E concluindo, né, que para cumprir o horário de 15 para as 9, então nos diz aqui o seguinte, né? Fala-se então de uma linguagem que lhe estava mais ao alcance, e como se dirigissem a crianças, põe em perspectiva o que todos podemos fazer.
Então todos, quando reencarnam dentro do seio da família, vêm com o intuito de honrar em todas as coisas, honrar em todas as coisas. Então isso é um compromisso sagrado que vem ser impostos a cada um de nós. Então que Deus possa abençoar-nos de uma maneira profunda e possa nos dar forças morais e espirituais para que possamos honrar todos os nossos compromissos com Jesus e que assim possamos estarmos caminhando neste planeta no mundo de regeneração. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos.